TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, amigos! Nós estamos iniciando mais um programa Página da Bíblia, ansiosos para continuar esse estudo maravilhoso que nós começamos sobre o Pentateuco, de forma mais específica agora no livro do Gênesis. Quero aqui contar com a presença de nossos mestres. Conosco aqui hoje temos o diácono José Carlos, a quem agradeço. Muito bom estarmos juntos. E o Padre Carlos, a quem também agradeço imensamente. Joia, gente. A disponibilidade de todos eles, que a gente sabe que não é fácil deixar os afazeres, mas nós temos aqui uma missão muito grande, que é formar e informar o povo de Deus através dessa emissora TV Imaculada Conceição. Eu peço que vocês abram no livro de vocês o capítulo 16 do livro do Gênesis, que nós vamos continuar um estudo maravilhoso hoje, seguindo já o que a gente vem programando e que vocês vêm acompanhando, que é sobre a geração que vai surgir agora a partir de Abraão, tá? Abraão e Sara. No capítulo 16, eu vou fazer a leitura rapidamente do versículo 1 até o versículo 6. Em cima disso aí nós vamos montar o nosso entendimento. E aqui está escrito que a mulher de Abraão, Sarai, não lhe dera filho, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. E Sarai disse a Abraão: Vê, eu te peço, Yahvé não permitiu que eu desse à luz. Toma, pois, a minha serva, talvez por ela eu venha a ter filhos. E Abraão ouviu a voz de Sarai. Assim, depois de 10 anos que Abraão residia na terra de Canaã, sua mulher Sarai tomou Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a como mulher a seu marido Abraão. Este possuiu Agar e ficou grávida. Quando ela se viu grávida, começou a olhar sua senhora com desprezo. Então Sarai disse a Abraão: Tu és responsável pela injúria que me está sendo feita. Coloquei minha serva entre teus braços, e desde que ela se viu grávida, começou a olhar-me com desprezo. Que Yahvé julgue entre mim e ti. Abraão disse a Sarai: Pois bem, tua serva está em tuas mãos, faze-lhe como melhor lhe parecer. Sarai a maltratou de tal modo que ela fugiu de sua presença. Vamos parar por aqui, vamos entender esse trecho, que eu vou pedir que o Padre Carlos possa fazer esse preâmbulo para nós, para introduzir-nos nessa cena que nós estamos vendo hoje. Isso, então nós estamos seguindo, né, todo o Gênesis, nós vimos o tempo todo que se refere à criação e o surgimento dos primeiros povos. A partir do capítulo 15, nós temos então o diálogo e a história de Abrão e depois Sara, né, em que Deus o manda para outra terra, lhe prometendo então a descendência e a posse dessa terra, né, que ele vai viver o tempo todo nela como estrangeiro. Isso tudo vai afunilando a história agora para que a gente possa conhecer, através dessa aliança que Deus faz com Abraão, de lhe dar descendência e terra. O que está sendo visado agora não é toda a humanidade, como na primeira parte do livro, mas o surgimento do povo que é considerado o povo escolhido e que vai ser, a gente vai observar em diversos textos, né? Vai ser dito que este povo vai ser uma fonte de bênção para todos os demais povos, né? A intenção é sempre que nós tenhamos, ou Deus tenha, né, na terra, um povo que seja um sinal, digamos assim, podemos dizer até um sacramento, como hoje é a igreja, né, no mundo, um sinal da sua presença, do seu amor e da sua ação, mas que deve se estender a toda a humanidade.
a gente então tem aqui essa narrativa que nos diz como é que surge o povo de Deus, né? Começando então com Abraão, que é o primeiro a quem Deus ele se revela, né? O Deus único se revela e a partir daí se torna conhecido. Na primeira parte do Gênesis, nós observamos que, entre outros nomes, mas o principal nome com o qual Deus era conhecido era Elohim, né? E a partir daqui, da revelação aos patriarcas, Abraão e depois os seus descendentes, nós temos o nome principal já como Javé, né? Que é o nome com que ele fica conhecido. Na verdade, esse nome, historicamente, digamos assim, ele vai ser revelado somente a Moisés lá no futuro, mas aqui a fonte, né, sacerdotal principalmente, e também a javista, mas principalmente a sacerdotal, coloca o nome de Deus especialmente como Yahvé, mas também como o Deus das montanhas ou dos exércitos, né, que também aparece algumas vezes. Comumente chamado de Todo-Poderoso, que até hoje traduzido como Todo-Poderoso. Né? Mas talvez o nome principal seja uma tradução mais literal, né? Fosse o Deus das montanhas. Então veja bem que aqui, após então no capítulo 15, que foi visto no programa passado, Deus então apresentar-se e fazer essa aliança, começa a apresentar-nos também a realização, então, do início da descendência de Abraão, que vai ser o seu filho Isaque com Sara. Porém, né, entre a promessa, a primeira aliança, promessa feita por Deus a Abraão, até o nascimento de Isaque, foram muitos anos. Né? A gente vai ver aqui, por exemplo, no final desse capítulo 16, lá no último versículo, Gênesis 16 nos fala a idade de Abraão nessa ocasião que a gente está falando aqui agora, né? 86 anos. Para o nascimento de Isaque, na verdade, foram mais 13 anos. Aparece no início aqui do capítulo 17 já, não é? 17:1. Quando Abraão tinha 99 anos, Meu Deus. É que depois, no ano seguinte, vai nascer o Isaque, né? Que seria o herdeiro realmente prometido, e depois vai para frente a história. Então vejam bem, não é, que aqui a gente já pode fazer uma meditação que tantas e tantas vezes a gente vai precisar de muita paciência e espera, né? A esperança no sentido de a gente saber que Deus cumpre as suas promessas, mesmo que tantas vezes não seja do tempo que a gente está querendo que as coisas aconteçam mais depressa, né? Verdade. E hoje em dia a gente sabe muito bem, né? Temos tudo no clique, né? Tudo ali, apertou, apareceu, enquanto que a vida tem outros caminhos bastante diferentes. E outro ritmo, né, padre? Outro ritmo, né? Então, uma coisa que me chama a atenção, padre, eu sei que o senhor vai continuar, mas o senhor já aproveita, já introduz no que o senhor vai dizer. O que chama muita atenção é esse despreendimento, essa vontade em colaborar com o surgimento da vida por parte de Sarai, que nesse afã de querer oferecer a Abraão uma descendência, oferece sua própria escrava. Hoje, nos nossos entendimentos, no conhecimento de hoje, nós não veríamos isso com bons olhos, porque filho da escrava é filho da escrava, não tem nada a ver com meu marido, com a minha família que eu constituí, né? Mas naquele povo, naquele tempo, o entendimento era outro. Eu deveria dar descendência ao meu marido, nem que fosse por meio de uma escrava, né? Isso se encontram alguns textos lá na região da Caldeia, de onde vem Abraão, né, para a terra que Deus lhe indica. Existem outros textos que colocam situações semelhantes a desse caso. Era, como você colocou, costume daquele tempo, e até mesmo, entre aspas, né, não era propriamente um código de leis, mas a moral, ou seja, os costumes, né, daquele tempo permitiam essa situação. Não só no caso de Abraão, Sara, né, a promessa da descendência, como depois por toda a história do povo de Deus, mas
nos momentos históricos todos que que o livro do Gênesis e depois os outros livros vão fazer referência, no tempo dos reis também, mais tarde, o que acontece, na verdade, né, quando se diz de descendência, de posse da terra, que são as coisas mais importantes para eles, mas por que mais importantes? Entre outras coisas, não é só isso, mas a gente sabe muito bem que, infelizmente, ainda estamos vivendo novamente uma guerra, né, entre outras no mundo, mas a questão de fazer guerra entre os povos, né, para ter uma posse de uma terra, era alguma coisa comum. E ainda continua sendo, como disse, né? Hoje em dia o pessoal continua atrás do petróleo. Na época, o mais importante, e hoje se torna outra vez bastante importante, era a questão da água e a questão de pastagens para a criação dos animais, que era a grande riqueza que se tinha. Então, o fazer guerra, né, era muito comum. E o que acontece? Se você não tem homens, você não tem pessoas, né, no povo para formar um exército, seja para atacar ou seja para se defender, você é um povo que não tem nada. Você vai perder aquilo que está sendo disputado. Então, como a guerra é feita de homens, né, basicamente, e não de tecnologia como hoje, o número de pessoas ou de homens, né, aptos para a guerra era o essencial para você realmente manter a existência do povo, manter a sua terra, né, a sua posse, que pudesse, onde ali criar, então, né, ou plantar ou criar os animais para que pudesse ter vida, afinal das contas, né, era o ganha-pão. Então, a questão da descendência e da terra, de ter filhos, no caso, né, como é o assunto que você coloca e o que também o texto nos coloca, o ter filhos e ter descendência é algo muito importante para a sobrevivência não só de uma família, mas do clã, né, daquele conjunto de pessoas que se reconhecem como da mesma raça, digamos assim, né, da mesma etnia. Então, uma mulher, né, bom, a gente parte lá do início do Gênesis, que nós já estudamos, né, crescei e multiplicai-vos, é o básico, né, e toda a preocupação, o que a natureza faz, né, de todas as espécies vegetais e todas as espécies animais, né, cada um de acordo com a sua espécie, né, produzindo sementes ou então tendo os filhos, né, os filhotes. Então, a própria natureza, por um lado, é assim, basicamente, mas temos essa grande preocupação a respeito, então, da posse da terra, da sobrevivência de determinado clã, e isso só podia acontecer se houvesse uma grande descendência que garantisse o exército, né? Garantisse um número de pessoas para os combates, para as guerras. Okay. Então, daí essa preocupação toda, né, aqui demonstrada, a promessa de Deus já é desses dois elementos, então descendência numerosa e a posse da terra, e a mulher que não era capaz de prover isso, ela era considerada realmente ou uma não abençoada, digamos assim, aos olhos de Deus, mas aos olhos do seu próprio povo, acabava por ver-se a mulher como alguém que não estava contribuindo para a bênção fundamental. Se sentia frustrada, né? Sim, sem dúvida. Então, diácono, ainda nessa linha de raciocínio, eu vou aqui no versículo 2b, que vai dizer, talvez por ela eu venha a ter filhos. Entrando na questão do direito da época, entendeu? Então, aqui, o que a escrava poderia gerar com o marido pertencia à esposa do marido e não à escrava. No caso, o filho de Agar vai ser filho de Sarai, na verdade. Sim, sim. Era o costume na época, na Mesopotâmia, como o padre já disse anteriormente, era o costume, se uma mulher fosse estéril, ela cederia a sua escrava para funcionar como concubina, né, do patrão e gerar os filhos que ela não pôde gerar. Seria mais ou menos a barriga de aluguel de hoje. Exato. Mas só que denota um fato
Deus já havia prometido essa descendência a eles, né? Então Abraão, ele é assim o nosso pai na fé. Sara, ainda então Sarai, também matriarca na fé. Mas veja bem, não só na fé, mas também na esperança, porque eles tiveram de esperar muito. Mas nessa altura do campeonato, eles já estão idosos e Sara começa a desesperar. Então ela começou a desesperar dessa situação e ela afirma, fala, Javé não cumpriu a promessa, né? Deus não cumpriu a promessa que ele fez. Então, para que você não fique sem descendência e os teus servos sejam herdeiros dos teus bens, porque assim, não tivesse descendência, na morte quem herdava os bens era ali o principal servo, né? Então, o que ela sugere? Ela se desespera, deixa de esperar, e então ela passa na frente de Deus. E Abraão também escuta a voz de Sara, passa à frente de Deus, desacredita, e aí eles querem tomar a rédea da história. E futuramente vamos ver no próximo capítulo que Deus, ele retoma as rédeas dessa história e depois ele vai se manifestar, então virá a história de Isaac, logo após, mostrando que Deus cumpre a sua promessa, não é? Mesmo contra toda a desesperança que estava acontecendo, por conta da idade avançada, da infertilidade. Mas então, aqui nós temos o ser humano querendo resolver os problemas por sua conta própria, não é? E colocando a palavra de Deus meio que de lado, meio para escanteio, eles tentam resolver o problema por eles mesmos. Então, é interessante também legalmente dentro disso que a escrava era de Sarai, certo, não era de Abraão, veja bem, né? Por isso que ela pode usar, vamos dizer assim, desse estratagema e dessa disposição, né? E logo em seguida a gente vai ver que outra vez ela no momento em que começa, então, como o texto vai nos colocar, né? Que porque a escrava teve o filho, agora ela se acha mais importante, de novo ela vai exercer, Sarai, né? Vai exercer os seus direitos de ama, né? De patroa, digamos assim, né? Patroa sobre a ama. Sobre a escrava dela, que é Agar, né? Muito bem. E Abraão respeita, faz o que você quiser. É direito seu, faça direito como seu, você pode achar exercer bem. o seu direito. Interessante vai ser a postura dessa escrava que antes se sentiu humildemente colaboradora de Sarai e depois que se vê grávida do marido de Sarai, vai mudar a postura, ela vai começar a ficar arrogante diante da patroa. Começa a se achar, né? Começa a se achar, né? O que já é esperado. Isso aí vai gerar conflitos, né, padre? Se o senhor quiser, nós poderíamos até já fazer a leitura do versículo 7 até o final, né, até o 15, para que vocês possam acompanhar e a gente continue então no desenrolar dessa história belíssima, que vai dizer: o anjo de Yahvé encontrou perto de certa fonte no deserto, vou recomeçar. O anjo de Yahvé a encontrou perto de certa fonte no deserto, a fonte que está no caminho de Sur, e ele disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença da minha senhora Sarai. O anjo de Yahvé lhe disse: volta para a tua senhora e sê-lhe submissa. O anjo de Yahvé lhe disse: eu multiplicarei grandemente a tua descendência, de tal modo que não se poderá contá-la. O anjo de Yahvé lhe disse: estás grávida e darás à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Ismael, pois Yahvé ouviu sua aflição, e ele será um potro de homem, sua mão contra todos, a mão de todos contra ele. Ele se estabelecerá diante de todos os seus irmãos. A Yahvé que lhe falou, Agar deu este nome: tu és El-Roi, pois disse ela: vejo eu ainda aqui, depois daqueles que me vês? Foi por isso que se chamou a este poço de Laá-Roi. Ele se encontra entre Cádiz e Baraade. Agar deu à luz um filho
a Abraão, e Abraão deu ao filho que lhe dera Agar o nome de Ismael. Abraão tinha 86 anos quando Agar o fez pai de Ismael. Então, a gente vai ver que então a Sarai começa a reagir àquela postura da sua escrava. E a escrava começa a ficar desconfortável e pensa com ela: eu vou pegar esse filho que para eles é tão importante, vou levar embora comigo, quero ver eles se virarem sem filhos. É interessante como começa a mudar, né, padre, a partir daí, a mentalidade, né? Então, a questão que a gente já conversou é, uma vez que a Agar ela está grávida, né, do que será, considerando ali no momento o que seria a descendência de Abraão, que não tinha filhos ainda. Então, como o diácono falou, quem seria o herdeiro de tudo seria esse filho, né? Se não houvesse outros, Isso. seria esse filho que é considerado, repitamos, né, como filho de Sarai mesmo, né? Mas é Agar, no final das contas, que tem essa criança no ventre e começa então a ter essas atitudes de arrogância. E depois, então, todo esse capítulo, a gente vê que quem é protagonista desse capítulo todo, claro que Javé, né, Deus está sempre aí por trás, mas é Sarai que está sendo a protagonista, ela que está querendo, né, realmente ver cumprida uma descendência para o seu esposo, ela que entrega a escrava para gerar esse filho em seu lugar. É ela que vai reclamar junto de Abraão de estar sendo maltratada e que Abraão, nesse momento, ela está esperando que Abraão não deixasse isso acontecer. Tomasse um partido real, né? Isso, tomasse um partido e não está fazendo isso. Família, né? Né? É ela que vai tomando todas essas iniciativas, mas aí, nesse trecho que a gente vê agora, expulsa, né? Começa a maltratar, né? Por sua vez, começa a botar ordem na casa, vamos dizer assim, com violência a respeito da escrava, e a escrava é que foge, né? Daí tem esse resgate que o Senhor faz, né? Vai atrás dela, tem esse diálogo todo, e veja bem que é muito interessante, né? Porque apesar de não ser essa a descendência que Deus prometeu, mas Deus não despreza como Sarai está querendo desprezar nesse momento, ou Agar está querendo desprezar a Sara. Não. Deus tem um olhar para com esse filho que vai nascer, como também alguém protegido e abençoado que deve ser acolhido, sem dúvida alguma. E dá uma importância no seu plano, né? Muito. Veja bem que o que fala a respeito do menino para a mãe, né, para Agar, são palavras muito semelhantes àquelas que falou antes para Abraão e vai falar depois para Isaac quando nascer. E, inclusive, se a gente lê principalmente os versículos 10 e 11, veja como é semelhante também aquilo que o anjo Gabriel vai falar a Maria depois. Ou seja, aí nós temos uma forma, né, de anúncios, né, que é um modelo que se usa ao longo da Bíblia. Mas tem promessas importantes, né? O versículo 10, o anjo então acrescenta: tornarei a tua descendência tão numerosa que não poderá contar. A mesma coisa que tinha falado para Abraão, né? Estás grávida, darás à luz o filho, o chamarás Ismael, porque o Senhor te ouviu na aflição. E exatamente o significado desse nome Ismael é esse que está ali logo em seguida, né? O Senhor te ouviu na aflição. O Senhor te tem em conta, te tem em atenção, né? Então recebe o filho o nome daquilo que o Senhor está fazendo em relação a Agar e esse filho, né? É ouvir a sua aflição. Isso vai depois, mais para frente, repetir-se novamente, essa atenção de Deus para com Agar e Ismael. Outra vez, mais para frente, vai ser novamente resgatado e vai ser confirmado essa bênção de que se torne também um povo numeroso. E é bom que a gente também saiba ainda, né, que exatamente desta criança, de Ismael, filho de Agar com Abrão, que surge, é considerado o pai de todos os povos árabes que nós chamamos hoje, né? E quando fala que vai estar em conflito, né? O menino com os seus irmãos vão estar em conflito, exatamente está representando ao longo de todos os séculos que vieram depois, e infelizmente até hoje, os conflitos entre o povo judeu e os árabes em geral, né? Principalmente, então,
aqueles povos que o cercam que nunca tiveram paz entre si, né? E é interessante. Então o que está colocado aqui já não é uma profecia propriamente, mas é o que entra aqui na história daquilo que é a experiência que eles tiveram durante toda a história. Interessante ressaltar também que Abraão é o pai na fé, não apenas do povo judeu, mas é também o pai na fé dos cristãos e é também o pai na fé dos árabes. Dos muçulmanos. Tanto que o Alcorão, ele conta também essa mesma história que nós ouvimos aqui no Gênesis. E só muda ali o personagem, né? Em que Ismael assume o papel que na Torá é atribuído a Isaac, então no Alcorão é atribuído a Ismael, mas a história é basicamente a mesma. Então, assim, nós temos aqui no princípio, né, a origem das três grandes religiões monoteístas. O judaísmo, né? O cristianismo e também o islamismo. Então, inclusive são chamadas de religiões abrâmicas, né? Abraâmicas, porque tem a origem do nosso pai Abraão. É o mesmo pai para judeus, cristãos e muçulmanos. Muito bem, eu acho que antes da gente poder avançar e continuar entendendo essa história, vamos pedir um pequeno intervalo, mas vocês não saiam daí. Começa a ficar muito bom tudo isso que nós vamos ver. Já voltamos. Voltamos então, eu vou pedir que vocês que estão com a Bíblia, quem não estiver pode acompanhar atentamente, que eu vou fazer essa leitura. No versículo 17, capítulo 17, a partir do primeiro versículo mesmo até os 8, tá? Para a gente entender o avanço dessas decisões que vão ser tomadas. Quando Abraão completou 99 anos, Yahvé lhe apareceu e lhe disse: Eu sou El Shaddai. Anda na minha presença e ser perfeito. Eu instituo minha aliança entre mim e te multiplicarei extremamente. E Abraão caiu com a face por terra. Deus lhe falou então: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás pai de uma multidão de nações, e não mais te chamarás Abrão, mas teu nome será Abraão, pois eu te faço pai de uma multidão de nações. Eu te tornarei extremamente fecundo, em ti farei nações e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti e tua raça depois de ti. De geração em geração, uma aliança perpétua para ser o teu Deus e de tua raça depois de ti. A ti e a tua raça depois de ti darei a terra em que habitas, toda a terra de Canaã como possessão perpétua, e sereis o vosso Deus. A gente está vendo aqui realmente aquilo que a gente está vendo no primeiro bloco. Não atropelar a providência divina, porque Deus a tudo vê. Quando a gente vê que algo interfere e vem meio que quebrar um pouco aquilo que estava sendo acontecendo, Deus aproveita ou então se desfaz. No caso aqui, se aproveitou de Ismael e fez dele uma grande geração, né? Que nós vimos no primeiro bloco, que são os povos árabes de hoje, os ismaelitas, e continuou a sua história, dando depois a Sara, que mudou de nome de Sarai para Sara, depois que engravidou, o filho desejado por eles, que é Abraão, que é Isaac, né? Sim, então nós temos aqui três pontos, né, a considerar. Primeiro, Deus é fiel, Ele mantém a sua palavra, né? Segundo, diante das nossas fraquezas, das nossas limitações, diante da nossa desesperança, é o que acontece com Sarai, principalmente, que toma a iniciativa de ceder a concubina para Abraão, para que tenha descendência. Então Deus intervém na história, corrige a história, mas diante da nossa
desesperança, Deus sempre tira um bem maior. Então ele abençoa a descendência de Ismael, que é abraâmica, descendência de Abraão também, não é? Então então o primeiro ponto é esse: Deus é fiel, ele cumpre a sua promessa. Segundo ponto, diante da nossa desesperança ou diante de algum mal, ele sempre vai tirar um bem maior, não é? E o terceiro ponto, ele intervém, não é? E ele vem aqui confirmar aquela promessa que ele havia feito lá no capítulo 12, dizendo que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Então aqui ele vem confirmar e então de maneira solene firmar uma aliança com Abraão, né? E abençoar toda essa descendência dele. Então ele firma essa aliança, e aí ele vai instituir também um sinal, um sinal sensível, né, dessa aliança, que é marcar esse povo que ele elegeu, essa descendência de Abraão, com o sinal da circuncisão, né, que é uma incisão no prepúcio. Então esse passa a ser o sinal de pertença do povo de Deus a esse seu Deus, o sinal dessa aliança entre Deus e o seu povo. Que já vai estar, gente, vocês acompanhando aí pela Bíblia, a partir do versículo 9, que eu vou ler para vocês. Quem não tem a Bíblia: Deus disse a Abraão: quanto a ti, observarás a minha aliança, tu e tua raça depois de ti, de geração em geração. E eis a minha aliança que será observada entre mim e vós, isto é, tua raça depois de ti. Todos os vossos machos sejam circuncidados. Farei circuncidar a carne de vosso prepúcio, e este será o sinal da aliança entre mim e vós. Quando completarem 8 dias, todos os vossos machos serão circuncidados, de geração em geração, tanto o nascido em casa, quanto o comprado por dinheiro a algum estrangeiro, que não é de tua raça. Deverá ser circuncidado o nascido em casa e o que for comprado por dinheiro. Minha aliança estará marcada na vossa carne como uma aliança perpétua. O incircunciso, o macho cuja carne do prepúcio não tiver sido cortada, esta vida será eliminada de sua parentela. Ele violou a minha aliança. Passou a ser algo, diácono, passou a ser algo muito severo entre eles, sim, até hoje, inclusive. Mas um ponto ainda anterior que faltou ressaltar, a questão do nome. Então, quando Deus ele firma uma aliança, geralmente a tradição diz que ele mudava o nome. E aqui ele já muda o nome de Abrão, né, que tem um significado de importância em relação ao pai dele, ao seu passado lá em Ur da Caldeia, né, a importância do pai de Abraão. Então ele muda o nome para Abraão, né, que vai significar então que agora ele é pai de multidão, pai de nações. Então a mudança do nome quando Deus firma essa aliança, né? E aí, acompanhando essa mudança do nome, ele institui esse sinal de pertença, né? Que é a circuncisão, e que perdura até hoje entre os judeus. O sinal de que o judeu pertence a Deus, pertence a Javé, é justamente na sua própria carne, né? Com a circuncisão. Então, no judaísmo temos a circuncisão, padre, e no cristianismo nós vamos ter o batismo da água. É essa a diferença entre o judaísmo e o cristianismo como um sinal concreto. Como rito, né? Como rito que marca a pertença a determinado povo. Então, no caso aqui, estamos falando da circuncisão, que, aliás, né, tem duas coisas aí que a gente pode ter que lembrar a respeito desse rito propriamente dito da circuncisão, que ele já era praticado e conhecido por vários povos da época. Não é uma coisa que começa a praticar aí, mas ganha um outro significado. Sim.
Assim como também os banhos, digamos assim, né? De Existiam purificação. banhos rituais também antes de Jesus, né? Inclusive entre os judeus, mas não com o mesmo significado. O que acontece é que ganha um significado novo Exatamente. a partir de determinada aliança, né? Se toma um gesto, um rito que se praticava muito provavelmente nos outros povos por uma questão mais de higiene, podemos dizer assim, ou até mesmo um rito de iniciação à vida adulta, né? A vida sexual, ao final das contas, né? Nessa preocupação também com a higiene, sem dúvida alguma, mas agora se torna um símbolo, digamos assim, espiritual, porém marcado na carne, né? Essa pertença a esse povo a partir, então, dessa aliança que Deus faz, né? E a gente pode ainda dizer, né, qual é a promessa primeira, né? Descendência numerosa e a terra, né? A descendência vai garantir a posse da terra, já falamos isso. E Abraão, pai de povos. Então, a gente também tem que colocar aqui essa relação que existe, né, entre esse rito e essa aliança agora, essa pertença ao povo desta aliança, dos descendentes de Abraão, porque é através do prepúcio no membro é que vai gerar a descendência, né? Então, a promessa principal é de descendência e a marca na carne, né, o rito que marca a pertença a esse povo também é no membro, então, de onde é gerada a vida, né? Dentro da mulher. Então tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? E nós temos até hoje, aí se torna uma questão também cultural, dentro o que é gerado como a preocupação com a vida sexual, a geração da vida e também a higiene. Até hoje muitos povos fazem a circuncisão, não só os judeus. Povos africanos e inclusive, se a gente vai tendo conhecimento, por exemplo, né, não só, mas por exemplo, nos Estados Unidos, muitos são circuncidados por uma questão realmente higiênica, Exatamente. sem uma preocupação religiosa em si. Então, esse rito, ele nasce assim, vamos dizer, dessa questão natural, dessa questão de um costume, né, para tomar para Abraão, sua descendência, e os judeus hoje, um sentido religioso. Seguindo aí, mais um trechinho para frente, a partir do versículo 15, vai estar escrito: Deus disse a Abraão, aquilo que a gente já tinha comentado antes, o diácono falou: a tua mulher Sarai, não mais a chamarás de Sarai, mas seu nome é Sara. Eu a abençoarei e dela te darei um filho. Eu a abençoarei. Ela se tornará nações e dela sairão reis de povos. Abraão caiu com o rosto por terra e se pôs a rir, pois dizia a si mesmo: acaso nascerá um filho a um homem de 100 anos? E Sara, que tem 90 anos, dará ainda luz? A incredulidade é uma coisa espantosa, né? Abraão disse a Deus: que Ismael viva diante de ti. Mas Deus respondeu: não, mas tua mulher Sara te dará um filho. Tu o chamarás Isaque. Estabelecerei minha aliança com ele como uma aliança perpétua com sua descendência depois dele. Em favor de Ismael também eu te ouvi. Eu o abençoo, o tornarei fecundo e farei crescer extremamente. Gerará 12 príncipes e dele fará uma grande nação. Mas minha aliança eu a estabelecerei com Isaque, que Sara dará à luz no próximo ano nesta estação. Quando terminou de falar, Deus retirou-se de junto de Abraão. Então, a gente vai ver que o engraçado é nós vermos aqui a felicidade, o sorriso, a externação dessa felicidade toda por parte de Abraão. E a partir desse gesto que vai surgir o nome, né? De Isaque, que quer dizer a quem Deus sorriu, aquele que sorriu. O Isaque quer dizer exatamente sorriso, riso. Sorriso, né? Né, que alguns intérpretes, né, dizem: Abraão sorri nesse momento por felicidade, né, por confiar na promessa, enquanto que Outros o próprio dizem... comentário diz, né, como é que o homem de 100 anos e uma mulher de 90 e tanto vai ter filho? Quer dizer, ele riu porque era uma piada.
Ele estava caçoando, estava... Ele pensou, esse cara, Deus tá doido, né? Tá fazendo uma piada, né? Enquanto que vai reafirmar e realmente vai acontecer a promessa, né? Depois, um pouco mais para frente, nós veremos a mesma coisa acontece com Sara, né? Mais uma vez, ela também vai rir, né? Da promessa repetida, porque está achando que está doido, né? Que só pode ser uma piada mesmo. Mas daí vem o nome de Isaac, portanto, né? Como você já falou, Isaac quer dizer sorriso, né? Aquele que ri, lembrando, né? Dessa falta de fé, digamos assim, de confiança ilimitada. As circunstâncias, né? Nós também, exatamente, se alguém faz uma promessa desse tipo para a gente também vai dizer impossível, né? Mas daí vem, para Deus nada é impossível. Diácono, nessa questão, ainda voltando à questão da circuncisão e do simbolismo do batismo cristão, que é a água, ensejou já na era cristã, com Cristo, uma discussão muito grande depois da sua morte entre Pedro e Paulo, com relação a essa questão da marca, né? Faremos o batismo, faremos circuncisão. Pedro queria, que era mais conservador, queria manter o sinal do prepúcio, né? A circuncisão, mas Paulo, que já era mais revolucionário, mais aberto, não, vamos deixar só a marca do batismo, da água. Então, essa questão da circuncisão entre os primeiros cristãos foi causa de um concílio. Exatamente. O primeiro concílio de Jerusalém, no qual nós podemos dizer que o apóstolo Paulo saiu assim vencedor na sua tese, não é? Porque isso era muito doloroso para os cristãos que vinham do paganismo, para os gentios. Aquele tempo não tinha anestesia, né? E uma coisa é você ser circuncidado criança. Outra coisa é você ser circuncidado adulto, né? Sem contar o problema de infecção e tudo mais. Então, havia assim, uma grande resistência. E o que acontece? Paulo ele vai dizer que os gentios não estão obrigados a essa lei ritual dos judeus, né? E basta o batismo, porque o batismo ele também imprime esse caráter indelével, né? A circuncisão para o judeu imprime um caráter indelével no prepúcio. O batismo imprime um caráter indelével de pertença a Cristo, não no prepúcio, mas na nossa alma, né? Ele imprime caráter, assim como o sacramento da crisma. E então, a partir desse concílio de Jerusalém, os cristãos oriundos do paganismo ou os helenistas, eles são dispensados desse doloroso processo aí da circuncisão, né? Bastando apenas obedecer o preceito de não comer as carnes sacrificadas aos ídolos, isso fica valendo, e também as relações ilícitas, não é? A questão moral do casamento é citado na carta, podemos dizer assim, encíclica que Pedro e os apóstolos vão divulgar entre as comunidades cristãs, né? Eu queria lembrar aqui também, de novo, a questão do nome, porque Deus firma essa aliança com Abraão, mas ele não esquece de Sarai. Então Sarai, que significava até então princesa, muda para Sara, que vai ter também um nome assim semelhante, mas é mãe das nações ou mãe de multidão, um nome muito próximo ao nome de Abraão. Então Deus nessa aliança não esquece, né, de Sarai, então mudando o nome dela para Sara, né? E ainda em relação à incredulidade de Abraão, tem assim duas interpretações. Alguns intérpretes dizem que Abraão ele ri na verdade de felicidade, mas ele denota aqui uma certa incredulidade, porque ele inclusive diga: viva
né, o meu filho Ismael, porque ele está acreditando que ali ele fala, mas será possível 100 anos e Sara com 90? Será possível que nós podemos ainda ser pais? Né? Então ele cita Ismael. E aí Deus vai corrigir tudo isso e vai dizer, não, Sara, ela vai conceber e dar luz. Então Deus se refere explicitamente a Sara. Não, tua mulher Sara, aí já mudou o nome, te dará um filho que chamarás Isaac, né? E aí Deus reforça, em relação a Ismael eu te ouvi, a bênção continua, mas a bênção principal vem sobre esse filho que eles terão, né, que Sara vai conceber, que é, no caso, Isaac, e que será também uma grande nação, né? Sara também vai rir. E assim, só finalizando, antes de passar para Padre Carlos, nós temos aqui que ressaltar, assim, o autor, né? Que nós já vimos que dentro do Pentateuco existem aí a questão do autor javista principal, que redigiu lá o capítulo 16. Aqui nós temos uma influência muito grande do autor sacerdotal. E o autor sacerdotal, ele vive aí no tempo do exílio da Babilônia. Então, por isso, ele reforça, ele realça, né, ele dá destaque à questão da circuncisão, porque os judeus estão vivendo ali no exílio, no meio de um povo pagão, os babilônios. Então, ele vai reforçar essa questão da pertença do judeu ao povo de Deus mediante a circuncisão, né? É uma reafirmação, né? Deus está confirmando essa tradição judaica da circuncisão a um povo que está vivendo na situação de exílio. Então, autor sacerdotal. Está vivendo como estrangeiro, né? Fora, longe do templo, dos sacrifícios, etc., né? Longe das funções sacerdotais propriamente ditas. Então, tanto a circuncisão como nós já vimos a questão do sábado, né? Do não trabalhar, não realizar trabalho no sábado, é que ficam como sinais mais evidentes, digamos assim, nessa situação longe da Terra Santa e do Templo de Jerusalém. Aqui também é bom a gente ver nesse capítulo todo aqui, que nós estamos vendo, nesse reforço, né, nessa nova manifestação que Deus faz de aliança com Abrão e Sara, é que Deus está tomando a iniciativa gratuitamente, não é? Ele fala o tempo todo, esta é a minha aliança que eu faço com você. Esta é a aliança que eu faço. Eu serei o Deus seu e dos seus descendentes, né? Sendo que, praticamente, além desses sinais, não existem muitas outras exigências da parte de Deus, como depois vai ser na futura aliança mais definitiva com Moisés, onde tem exatamente todos os mandamentos que devem ser cumpridos, né? Mas o que depois São Paulo, nessa questão, inclusive, então, de passar da circuncisão para o batismo, que nós estamos falando aqui, principalmente na carta aos Gálatas e também na carta aos Romanos, São Paulo vai relembrar aquilo que já tinha sido falado, eu não tenho certeza, eu acho que foi no profeta Ezequiel, em que o povo, né, vivendo essa aliança de Abraão, e também de Moisés depois da circuncisão tal, o profeta vai dizer, circuncidai o vosso coração e não o vosso prepúcio, ou seja, que o rito externo, né, esse rito externo da circuncisão, como também pode ser o nosso batismo, se a gente não coloca em prática isso na vida, sim. Né, Perde-se o simbolismo. A sua razão de ser, perde o que ele significa, fica perdido, né? Então, já no Antigo Testamento existe, né, a compreensão que é necessário colocar em prática e que seja alguma coisa que venha do interior mais do que o exterior, então, da pessoa, né? E São Paulo vai acabar dizendo, né, os verdadeiros circuncisos somos nós agora, né? E a exemplo de Abraão,
a obediência de Abraão vem antes, né? Que já saiu da sua terra, que está nesse processo aqui de confiar mais, de aprender a confiar também mais em Deus, mas que ele já tinha demonstrado a sua obediência, né, saindo da terra e aceitando uma vida de peregrino ali no estrangeiro, até que venham realmente a se cumprir muitos anos depois, tanto o início aqui da descendência, que agora está chegando, né, no seu cumprimento, e mais ainda que demorou muito mais, até depois do êxodo, a posse da terra prometida. Muito bem, só para a gente assim fechar esse assunto, Abraão não deixou de dar o exemplo daquilo que ele exigia de seu povo. Ele tinha 99 anos de idade quando foi circuncidada a carne de seu prepúcio. Ismael, seu filho, tinha 13 anos de idade quando foi circuncidado. Então, todos os homens de sua casa também passaram por esse mesmo ritual. Consideraram-se, então, integrantes da família de Deus. Foram batizados e passavam a honrar, então, essa filiação divina. E é interessante que depois da idade de 13 anos, no povo judeu vai ser a idade, Vai ser a idade de se tornar, exigida, né? de fazer o rito como que passa a ser adulto. Então, aquilo que nós dissemos antes, só encerrando, né? A circuncisão, ela está acontecendo um ano antes do nascimento de Isaac, né? O filho vai ser gerado depois da circuncisão, e no caso do Bar Mitzvah, né, que onde o judeu se torna adulto aos 13 anos, nessa referência aqui a Ismael, também acontece no momento em que deixa de ser criança, passa a ser considerado homem, já perto do casamento também. Certo, interessante para a sociedade, né? Então, eu quero agradecer imensamente esse estudo maravilhoso, que a gente às vezes pensa que sabe, mas os detalhes aqui enriquecem também nosso conhecimento e nos ensinam profundamente. Agradecer a presença do diácono, a presença do Padre Carlos, a todos vocês que nos contemplaram e estiveram conosco nesse estudo de hoje e que faz com que a gente tenha certeza de que só conhecendo fazemos crescer a fé. Fiquem conosco e salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.